Então, agradecer a parceria da professora Cristina Coelho, que está, né, junto comigo também nesse processo de tanto pensar a organização das atividades, como também de aproveitar ao máximo a presença dele. Espero que depois, né, a gente vai ter um espaço, a ideia de fazer uma apresentação, a gente tem a tradução consecutiva, né, sequencial, que leva um tempo, né? Então a gente deve ter 1 hora aproximadamente, mas depois teremos o tempo necessário aí também para questões, comentários que vocês tiverem, então vai ser muito bom de fazer essa ponte. É um tema bem abrangente, né, que o professor Atanásio vai trazer, então acho que vai fazer uma conexão com várias linhas de pesquisa e trabalho de muitas pessoas. Queria, a pedido da professora Catarina, os estudantes de políticas públicas que estiverem aqui, depois da atividade, a ideia é permanecer aqui, né, que a Catarina vai ter uma conversa com vocês. E a gente tem como teto, né, dessa atividade, às 16h30, que é o horário da segunda chamada da Assembleia dos Docentes, que vai acontecer na sequência. Então, é o nosso teto para vocês, né, terem uma representação aí do nosso tempo. Bom, então o professor Dr. Athanasios Marvacs é psicólogo, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Tübingen, na Alemanha, professor de Psicologia Social Clínica na Escola de Educação Primária da Aristotle University of Thessaloniki, Grécia. Desde 1990, tem experiência de ensino e pesquisa em diversos países, entre eles Alemanha, Holanda, Croácia, Reino Unido, Turquia, África do Sul, China, Canadá, México, Chile e Brasil. De fato, é a terceira vez que ele vem ao Brasil, é a segunda a Brasília, né, e ele fez questão desde o início, quando vinha ao Brasil, de estar em Brasília e retomar esses contatos históricos. Seus interesses giram em torno das relações da psicologia com as diversas formas de desigualdades sociais e exclusão social, juventude como grupo social, refugiados e imigrantes na Grécia, a solidariedade como questão e ferramenta teórica e prática nas ciências sociais, e nos últimos anos tem estado envolvido na psicologia crítica da aprendizagem, no complexo escolar e na neoliberalização do regime psicológico. Então, thank you very much for your presence, Professor. Please. E eu gostaria também, junto com chamar o professor Atanásio, fazer um agradecimento especial à professora Sandra Ferraz, que docente aqui da área de Psicologia da Educação, tem um histórico no programa de pós-graduação em Educação, que vai estar nesse papel aí da tradução, né? Eu vou estar ao lado também, e a gente vai junto somando esforços aí para fazer a melhor comunicação possível. Então, muito obrigado, Sandra. Yes, you can. You can. You sit, wherever you want. We will organize it. Okay. Would you like to stand or would you like to sit? I will like sit. You can stand later, really. Vou botar aqui para o Lúcio acompanhando. Oh, yes. Psychology 2019, and then you can download the paper, which is much. This is
actually the end of the big long paper. Ele vai compartilhar conosco o finalzinho, os resultados de um trabalho que tem sido desenvolvido extensivamente e já está publicado em 2019 na revista, que depois a gente pode compartilhar, mas é a revista de Psicologia Crítica. Review of critical Sim, então Annual Review, você sempre sabe, Annual Review of Critical Psychology. Então você procura o catálogo de 2019, mas está no volume dele. There are 60 more papers about critical Então psychology. vocês podem procurar nesse documento, né, que tem mais 50, 60 papers, né, trabalhos de psicologia crítica. 1,400 pages. Oh, meu Deus, muitas páginas para vocês verem, mais de 1000 páginas. If somebody's interested in critical psychology, E quem se interessar em psicologia crítica, it must be repeat. You can choose a lot of papers. vocês podem escolher muitos trabalhos para poder ler e ficar nessa área. If you like to speak fully, I can just follow. In the text, I can follow my text. Yeah? Okay. So, let me start. The first, I will start trying to argue for the autonomy of learning in comparison to the school form of learning. Ele vai comparar a autonomia de aprendizagem comparando com a formalidade da aprendizagem escolar. In the second part, Na will segunda be an parte, example from a refugee shelter in Thessalonica. ele vai trazer exemplos do acampamento de refugiados em Tessalonique. Yes. Então vai ser bem interessante. But Ele vai comparar. it's about learning and how we theorize learning. É tudo sobre aprendizagem, como nós teorizamos aprendizagem. Let me start. So, the complicity between theorizing education and learning and the dominant social societal order derives from educative theory's blind acceptance to deliver tech knowledge, learning and teaching theory, only on the how of learning. Então, a cumplicidade é bem interessante. Ele fala cumplicidade, né? Uma palavra muito importante para ele, entre teorizar, né? A teorização de educação, aprendizagem e as ordens, né, sociais dominantes derivadas das teorias educativas que estão cegas em aceitar. Exatamente, eles aceitam, né, cegamente, né, tudo o que o conhecimento tecnológico simplesmente diz que as coisas são desse jeito, né? Então ele vai fazer esse contraponto. And deliver only on the how of learning. Somente como se aprende, como aprender. Which means on the execution, the performance, the procedure of learning, in order to maintain the educative process as it is, with its double success of teaching and... I can't read it, I need to hear. Okay, that's a good thing. It's only on how of learning, which means on the execution, the performance, the procedure of learning. Exatamente, a execução da aprendizagem, como que se dá a execução da aprendizagem, que a gente também em inglês tem uma palavra que chama performance, mas que se em português é execução. In order to maintain the educative process as it is. Exatamente. Então, tudo que se acontece para que se mantenha o processo educativo simplesmente como ele é. As it is, sem with this transformação. double success of teaching and social exclusion. Exatamente. Então, é como se fosse um sucesso duplo, né? De ensino e exclusão social. This tech knowledge is thus finally a mere lubricant of the educational machine with all of its concessions. Então, exatamente, né? É uma máquina, né, que produz todas essas exclusões de autoconcepções, de... Concessions? Sim. Compromises? Exatamente, compromissos, concessões, né? Yes. And without any questioning of the dominant arrangements in the particular educative practices. Exatamente, que não se questiona, né, as práticas educativas, o que é dominante, né? Por que elas são o que são, né? With such theoretical and practical devices, the whole dialectic between practice and theory is reduced to a simple sequence or string of succession. Então, com essa prática, né, a dialética acaba se tornando, né, uma Practice and theory.
entre prática e teoria, né, acaba sendo justamente uma exclusão. Eu vou ter precisar falar mais curtinho, enquanto eu falo. First practice, Então, primeiro a then prática, theory, depois a teoria, or vice versa. ou vice-versa. This principle of Esse simplification princípio de simplificação, is relying on eles se apoiam and promoting a technocratic self-misunderstanding of the social sciences, desentendimentos tecnocráticos, né, sobre as ciências sociais. so as to be social engineers and neutral servants of the dominant social status quo. Então, na verdade, eles produzem engenheiros sociais em serviço do status quo dominante. Yes. As social engineers, we are allegedly neutral and hopefully Como efficient engenheiros sociais, problem nós somos solvers. neutros e muito eficientes solucionadoras de problemas. Yes. The confinement of action to its executive aspects, the how of action, as we said before, is a consequence and a precondition for the standpoint of a neutral and technocratic servant of power. Então, a ação de confinamento para esses aspectos executivos da educação, como a ação, né, how of action, a ação de como se faz, né, é uma consequência e uma pré-condição para o poder de serviço tecnocrático e neutro, né, nessa perspectiva. Né. This very popular self-misunderstanding of our disciplines of being neutral technologies is quite useful for us social scientists in avoiding to see that we are not only part of its solution, but also part of the problem we have or claim to solve. É bem interessante porque ele diz que esse desentendimento, esse autodesentendimento muito popular de que as nossas disciplinas são neutras, são tecnologias neutras, é muito útil, né, para os cientistas sociais que evitam ver como que não só as partes, mas como também a solução do problema podem ser resolvidas, né? Como que esses problemas podem ser resolvidos, porque é muito parcial essa visão. However, if we don't want to serve blindly to such a pedagogy of assimilation, if we want to break up with such complicity, Então, se você não quer ser esse servidor cego, né, de uma pedagogia só de assimilação, e você quer quebrar esse ciclo, né, com tal cumplicidade, and want to contribute to a pedagogy of dissent, or pedagogy of resistance, exatamente, se você quer ser uma pessoa que contribui para a pedagogia de resistência, né, e dissenso, then we have to rethink both sides, educative practices and theorizing learning. Então a gente tem que pensar as duas coisas, né? Prática educativa e a teorização da aprendizagem. We have to restore the dialectical unit of practice and theory. Então a gente tem que restaurar essa unidade dialética, né, de teoria e prática. An easy moment to start our reflection and to reclaim the autonomy of learning. Então, um momento especial de começar essa reflexão e chamar para nós, né, a autonomia da aprendizagem Would be to remind ourselves that every action is comprised not only of some executive aspects about the how to accomplish, about the how to carry out the action. Então, se a gente quer realmente quebrar esse ciclo, a gente tem que chamar a autonomia da aprendizagem, a gente tem que lembrar nós mesmos, temos que nos lembrar que cada ação, ela compreende não só os aspectos executivos, né, do como fazer, mas também como conduzir a ação de uma forma não técnica, mas também por trás, né? O que move a ação. E isso é constituído de momentos. But it's constituted also of moments. Of action, its content and its intentions. Então, é constituído de momentos do que e do porquê da ação e os aspectos, os constituintes dos seus momentos. Yes. Reclaiming autonomy of learning for the developing subject thus means reclaiming not only participation process in the how of learning. Então, a reclamar essa autonomia da aprendizagem para o desenvolvimento dos sujeitos significa reclamar não só a participação no processo, mas
da aprendizagem, how of learning. The autonomy of learning refers also to the participation in identifying the relevant content, the what of the action, and the social and subjective meaning of it, the why of action. Interessante. A autonomia da aprendizagem se refere não só à participação na identificação de conteúdos relevantes, mas também que os conteúdos relevantes são o que da ação, o what of action, o que da ação, mas também o sentido, o significado social e subjetivo, que é o why of action, o porquê da ação. Yes. The above-mentioned self-misunderstanding, as it is articulated in the reduction of action learning to some of its operative aspects, is easily questioned if we take into consideration also learning and practices beyond the schooling mode. Então esse equívoco, que ele tem mencionado se refere à articulação, ele está totalmente articulado nessa redução de ação e aprendizagem. E essa redução se dá por alguns aspectos operativos, operacionais. E também são facilmente questionáveis, se a gente leva em consideração que uma aprendizagem, uma prática de aprendizagem transformativa, ela está por trás do modo de escolarização. The social practices I will later refer to are activist practices and social movements. Então, as práticas que ele vai se referir agora, a partir de agora, que são práticas sociais, elas se referem a praxis ativistas dos movimentos sociais. Field for reflecting about all the issues which in dominant educational practices are not allowed even to exist and thus cannot even become issues of theorizing and intervention. Então, a aprendizagem ativista que ele está advogando, ela é um campo privilegiado para a reflexão sobre questões da educação dominante, e as práticas, os arranjos que se fazem nesse tipo de educação, elas não só possibilitam que exista And this cannot even become... Sim, eles não só possibilitam a existência dessa educação, mas também eles não podem se tornar questões de teorização de intervenção, porque elas são só operacionais. Então elas não podem ser teorizadas ou fazerem parte de uma intervenção para transformação social. In traditional theoretical and practical context, there is no space for questions about the what and the why of my doing my learning. Exatamente, no contexto prático e teórico, não tem dominante, tradicional, não tem espaço para questionar o que do conteúdo e o porquê das subjetividades dos significados, do que se faz enquanto aprendizagem. It is thus impossible for these to become questions for my learning, let alone the possibility of reflecting about teaching all these issues. Então, exatamente. Então é impossível você questionar sobre a sua própria aprendizagem. Se você não pergunta o que e o why, não pode questionar isso, como é que você vai questionar a sua própria aprendizagem? Então, ele vai levar possibilidades, ele impede as possibilidades de reflexão sobre o ensino, sobre todas essas questões. In my practice example, no exemplo da prática que ele vai dar, I will talk about the learning dimensions ele vai falar sobre as dimensões social movements e também nos movimentos sociais, which could be named as social activism learning. Que ele vai denominar aprendizagem, movimento de aprendizagem ativista, movimento de ativismo social, aprendizagem de ativismo social. The learning dimensions herein are focusing on people's lives and the social struggles for improving their lives and for gaining control over the conditions of their lives, including resistance against domination and ruling relations. Então, as dimensões de aprendizagem que ele está falando se foca nas vidas das pessoas e os seus desafios sociais, as lutas que elas empreendem
para aproveitar, melhorar as suas próprias vidas e ganhar controle sobre as condições de suas vidas, incluindo resistências contrárias à dominação das relações de poder, né? Learning in such a conception is self-understandingly part of a collective changing social conditions and relations. Então, a aprendizagem nessa concepção é uma concepção de auto-entendimento, de entendimento de si, que é parte de das condições sociais que são modificadas coletivamente, assim como as relações. Which are not static entities like identities, but dynamic relatedness. Exatamente, a aprendizagem não são entidades estáticas, né? Elas são dinâmicas e são relacionais. The changes herein are not just a particular educational scope or aim, but are also an epistemological effect of the practice learning in social movements. Então, as mudanças, né, que ele está defendendo, elas não só são dentro do escopo educacional particular, né, um objetivo particular, mas elas são efeitos epistemológicos na própria prática e aprendizagem dos movimentos sociais. My learning helps me to change my positioning in the web of complex and contested social practices. Então aqui são as proposições. A minha aprendizagem me ajuda a mudar minha posição no complexo, na rede complexa e me ajuda a contestar essas práticas sociais. My standpoint in these practices is being changed with the help of my learning, my practice. Então, minha perspectiva nessas práticas começa a se modificar, mudar com a ajuda de minhas práticas de aprendizagem. My learning happens, it is made possible in the collective changing of our relationship toward knowledge and social reality. Então, minha aprendizagem acontece e é possibilitada pelas mudanças coletivas das nossas relações em direção ao conhecimento um conhecimento, uma realidade social que também envolve a compreensão desse conhecimento e dessa realidade, com todo o seu conteúdo, suas questões, né, e os sujeitos envolvidos nela. You said more, Lily. In traditional settings, the schooling mode I mentioned, it is decided in advance and somewhere else who is to teach and who is to learn, including the what to learn and the why of this learning. Então, nos modos de escolarização, nos contextos tradicionais, já é decidido que é um avanço, né? Está em algum outro lugar quem é que vai ensinar e quem é que vai aprender, incluindo o que vai se aprender e por que vai se aprender. It is set in advance who is to change and who is to facilitate or enforce this changing in its direction. Então, é estabelecido de antemão, assim, previamente, quem que vai fazer essas mudanças, quem vai facilitar ou quem vai reforçar essas mudanças e em qual direção. In contrast to this, in social activism learning, in all learning as participation in social practices, things are simultaneously much easier and much more complicated. Então, contrastando, né, a essa visão tradicional, a aprendizagem de ativismo social e todas as suas formas de aprendizagem, como participação em práticas sociais, essas coisas são simultaneamente mais fáceis e são mais fáceis, mas mais complicadas. Yes. Learning as part and as participation in activism is a particular dimension in this and of these social practices. A aprendizagem como participação no ativismo é uma dimensão particular nestas e dessas práticas sociais. And not the cause-effect of some neutral application of educational techniques or technologies. Então, e não uma consequência da aplicação, né, uma consequência neutra de uma aplicação de tecnologias, né, ou técnicas educacionais.
The very process of learning includes all the aspects, all moments being ostracized in dominant learning practice and theory. Os processos de aprendizagem mesmo, né, eles incluem não só os momentos e aspectos que são determinados na aprendizagem dominante, né? Exatamente, são irrelevantes, né? No processo de práticas teóricas, né, a relação teoria-prática da aprendizagem dominante. Learning as content and as process is in such a context not something to be imposed or enforced from above or from outside upon certain subjects. Então, e a aprendizagem, tanto como conteúdo como processo, e nesse contexto, não é algo que deve ser imposto ou reforçado, né, top-down, de cima para baixo, ou de fora para dentro dos sujeitos. Learning is not a technical process of instruction with fixed subject positions. A aprendizagem não é um processo técnico de instruções com conteúdos e sujeitos fixos, né, com posições fixas. Yes. Questions like, what is the problem? Why it is so? And for whom it is so problematic are integrative parts or moments of a genuine learning process. Então, perguntas como: qual é o problema? Por que isso é assim? E para quem que isso é tão problemático? Elas são partes ou momentos integrativos de um processo de aprendizagem genuíno. Yes, and are not just some technical operational details or characteristics. E não são apenas técnicas, né, detalhes, né, e características, né, de uma aprendizagem. Identifying the problems, identificar os problemas, the hindrances in or for my action, which I or we want to overcome with our learning, is itself a decisive moment of this action. Então, identificar os problemas, né, e o que está acontecendo com as ações que estão sendo tomadas, que ou nós queremos superar e transcender da nossa aprendizagem, é isso mesmo o momento decisivo da própria ação. Yes. Though it is often not recognized as learning. E justamente é isso que tradicionalmente não é considerado como aprendizagem. Yes. Learning is not a successful mastery, a performance of a series of imposed learning acts. A aprendizagem não é um domínio de sucesso, né, bem sucedido, ou uma execução de uma série de atos de aprendizagem impostos externamente. But an aspect, a moment in the history of the subject. Mas ele é em si só um aspecto, um momento dentro da história do sujeito. Learning is essentially a learning trajectory. Então a aprendizagem é essencialmente uma trajetória de aprendizagem. And individual learning acts can only be separated from one another analytically. Então os atos de aprendizagem individual podem só ser separados de um do outro apenas analiticamente ou didaticamente, né? Yes. If we take in consideration the dominant learning conceptions, practices and experiences of subjects, it becomes clear that what is dubbed as subjective. Se nós levamos em consideração, né, todas as concepções de aprendizagem dominantes, as práticas, as experiências dos sujeitos, torna-se claro que what is dubbed as subjective, identifying of the learning dimensions, it's easy to be said and quite difficult to be done. Então, os aspectos e dimensões de aprendizagem, identificar esses aspectos, né, do sujeito, são fáceis de falar, mas muito difíceis de fazer. Yes. Moreover, it is properly to be conquered. Por isso é apropriado nós conquistarmos, nós considerarmos, yes. né? Yes. Conquered means against the dominant consciousness and self-understanding. Então, contrários, né, à consciência dominante e a autocompreensão, né? The learning subjects have to liberate space and legitimation for its articulation.
que os sujeitos de aprendizagem devem liberar espaço e a legitimação dessa articulação. Yes. Learning in such a comprehensive A conception aprendizagem nessa a concepção comprehensiva is not merely a clear, unambiguous technical instrument ready to be applied in order to overcome a hindrance in my action to solve a problem. Então, a aprendizagem nessa concepção não é simplesmente um instrumento técnico não ambíguo e claro, né, que está pronto para ser aplicado para poder levar a uma ação ou a resolver um problema. The perception, the sense and awareness of what is problematic in my and for my action is a constitutive moment of my learning process. Então, a percepção, o sentido e a consciência do que é problemático na minha e para a minha ação, ela é um momento constitutivo do meu processo de aprendizagem. If we don't want to confine learning on its operative aspects, but want to include them as an aspect of learning problematic which we have to overcome through further action or further learning. Então, isso se nós não quisermos considerar que a aprendizagem ela está confinada somente nos aspectos operativos, mas sim a gente quer incluí-las nesse aspecto de aprendizagem, de problematização da aprendizagem. The difficulty of identifying and recognizing relevant learning dimensions in our action becomes even bigger if we don't want to confine our learning to ad hoc or to practical issues in our ongoing action. A dificuldade de reconhecermos, identificarmos aspectos, dimensões relevantes da aprendizagem nas nossas ações, elas se tornam ainda maiores quando nós não temos, quando nós não queremos confinar a nossa aprendizagem a questões práticas, a questões na nossa sequência de ações. And this is so less because of some increased complexity and more because of the contested, the conflictual or even contradictory social field delineated by the questions about who and why has to learn and who does not. Então, isso acontece menos em função de uma complexidade que, more because of this contested, conflictual and even contradictory. Essa contradição, contestada, do campo campo social, delineado pelas questões sobre quem e por que que tem que ser aprendido, que vai aprender, e quem não vai aprender. Aqui é uma questão de exclusão, Yes. Learning includes distinct practices of the learning subjects before and beyond her learning is being a cause effect of the didactic practices of the educator. Então, aprender inclui práticas distintivas do sujeito da aprendizagem antes e por trás, além da sua própria aprendizagem. E isso tem causas e efeitos didáticas nas suas práticas, na prática do próprio educador. This implies that learning is a social relation. A aprendizagem é uma relação social. With distinct subject positions. Com posições sociais, subjetivas. Yes. They're not a fixed technical or mechanical procedure with causes and effects. Então, não um procedimento mecânico e técnico e prático, de causa e efeito. Yes. Learning is thus not just a loop, a detour by which I can overcome some problems in my actual action, yeah? Então, a aprendizagem não é só apenas um desvio, de que eu vou resolver alguns problemas para poder realizar minhas ações. Yes. My learning requires the reconfiguration of my action as a whole. Então, minha aprendizagem, ela requer uma reconfiguração da minha ação como um todo. And simultaneously, simultaneamente, it contributes to this reconfiguration of the action and hence of the social practices in which it's situated. Então, também simultaneamente ela contribui para a reconfiguração da sequência de ações e promove práticas sociais nas quais ela está situada.
accordingly, learning is not only retroacting, Então, a aprendizagem não é só retroativa, é uma ação retroativa, né? upon the ongoing action by facilitating its continuation. Para continuar, né, repetidamente as mesmas ações, né? But learning is also prefigurative, Então, a aprendizagem é também pré-figurativa. since it is É para frente. since it is co-determining from anew what the whole of the action actually is. Então, ela é codeterminante, né? Ela From anew, from scratch. exatamente, de uma nova, né? Uma emergência, né? Desde o início. O nascimento, digamos assim, do que a ação como um todo, do que está aí na ação como um todo, de qual ação, acho que, né? Qual o quê? O que, né? Okay. O tudo da ação, né? Yes. And by this, it is also co-determines who the learning subject actually are or have to be. Então, existe uma codeterminação de qual sujeito que age e como e quem é esse sujeito, quem que vão ser esses sujeitos. Thus, activist learning constitutes potentially the learning subject from anew. Então, assim, a aprendizagem ativista, né, constitui potencialmente o próprio sujeito da aprendizagem de uma nova forma, né? To put this in one sentence, learning in social movements, of social movements, produces different knowledge, needs, and poses different questions, requires and makes possible different subjects and subjectivities, and looks and has to find different solutions. Então, aprendizagem em movimentos sociais e de movimentos sociais, em e de movimentos sociais, produzem diferentes tipos de conhecimento, de necessidades e problematizam, né? Colocam diferentes questões. E isso requer e faz possível diferentes sujeitos e subjetividades. E olha diretamente para encontrar essas soluções nesse contexto. Yes. Okay, let's go. I'll do shorter. I'll speak over your speaking. Let's try that. You think so? Yeah, It's complicated. It's easier for me. Okay, we Let's can go. try. We can try. Yeah, let's try that. Yeah. But I don't Só think não it's sei se vai ficar, fica muito confuso. It's confusing. Yes, for them. Depois você volta. Então tá bom. Because they're reading two ways. Yes, at the same time, yes. Podemos. Yeah. Okay, this was the theoretical introduction, so to say, about learning. Essa foi uma introdução teórica, por assim dizer, sobre aprendizagem. So now we're coming to the example as mentioned before. Agora a gente vai ao exemplo que eu falei antes. So the claiming and restoring of the autonomy of learning will be illustrated with references to practices supporting the refugee shelter in the city of Thessaloniki. A restauração e o que eu falei sobre a autonomia da aprendizagem vai ser ilustrada com referência a práticas que foram realizadas num abrigo para refugiados na cidade de Tessalônica. Let me first describe a little bit this shelter. Eu vou primeiro descrever o abrigo. This shelter existed as one of the very few structures hosting refugee families in Greece, and it was the only one in the city. Bom, esse abrigo existia como uma das poucas estruturas que acolhiam refugiados, famílias refugiadas na Grécia, e era uma das únicas na cidade. It was run by an NGO with state support since 2000. Era dirigida por uma ONG com o suporte do Estado desde 2000. Yes. In early 2010, we're speaking about the past, yeah? In early 2010, the responsible Greek Ministry of Health stopped the funding of the shelter, and the previous administrators, the NGO, which was proven to be corrupt,
left the shelter. No começo de 2010, na década de 2010, então estou falando do passado, o então ministro da Saúde grego parou de financiar o abrigo e os antigos administradores, que foram provados de serem corruptos, saíram. So left. About 80 refugees, families with young children, were in danger of being left out in the streets in December in Greece, which means temperatures maybe to 0 degrees. Então, cerca de 80 refugiados, famílias com crianças pequenas, estavam sob o risco de serem deixadas para fora, nas ruas. E era dezembro, então na Grécia isso significa temperaturas de 0 graus. Can fall, yeah? It's not for sure, but it can. Não é certamente 0 graus, mas pode ser. Okay. In this situation, local groups, mostly the anti-racism initiative in Thessaloniki, with voluntary work and material support from hundreds of citizens and social organizations, including the mobilization and self-organization of the shelter's residents, decided to resist the closing of the shelter. Então, nessa situação, grupos locais, principalmente a iniciativa antirracismo, com trabalho voluntário, com suporte material também de centenas de cidadãos de organizações sociais, incluindo a mobilização e a auto-organização dos residentes do abrigo, decidiram resistir ao fechamento do abrigo. Not only the management was taken over, but also new structural moments for the self-organization of the shelter were implemented, like regularly house plenary meetings, without stopping to demand responsibility from the state. Então, não apenas a administração foi tomada, mas também novos momentos estruturais para a auto-organização do abrigo foram implementados, como, por exemplo, assembleias regulares, sem deixar de demandar a responsabilidade do Estado. Yes. Amidst adversary policies, the shelter became a practical model of social solidarity. And thus, it became a thorn in several bureaucratic eyes. Então, no meio de políticas adversárias, o abrigo tornou-se um modelo prático de solidariedade social e, portanto, também um espinho aos muitos olhos burocráticos. Refugees and asylum seekers were not just mere objects of refugee administration or social policy, if you like, more softly, but made their presence felt in space, managing their own home and establishing links in the neighborhood and with other organizations as they actively participated in activities all over the city. Então, os refugiados e quem estava requerendo asilo, né, o que estava requerendo também abrigos, não eram somente objetos, né, da administração de refugiados ou da política social, mas eles fizeram sua presença sentir nesse espaço, administrando a própria casa, estabelecendo ligações com a vizinhança e com outras organizações, assim que eles participavam ativamente nas atividades de toda a cidade. Since the beginning, this singular self-organized refuge shelter, probably at that time not only in Greece, was fighting against all odds to stay open. Então, desde o começo, esse abrigo de refugiados auto-organizado, provavelmente não somente na Grécia, estava lutando contra todas as probabilidades para ficar aberto. Yes, and there were a lot of groups and persons with a particular political interest of waiting for the solidarity to awaken enough, and so that the many traumatic problems and experiences the refugees were carrying with them produced situations and conflicts where, for example, local fascist groups would manage to mobilize enraged neighbors against the shelter. Então, tinha vários grupos e pessoas com um interesse particular em esperar que essa solidariedade enfraquecesse o suficiente, de modo que os problemas
diversos, traumáticos, e as experiências dos refugiados que estava carregando com eles. Que isso produzisse uma situação mais administrável de conflitos, né? Então, onde, por exemplo, os grupos locais fascistas poderiam administrar e mobilizar os vizinhos enfurecidos contra o abrigo. And there were initiatives, the waiting at the corner, yeah? E tinha iniciativas, eles estavam no centro da questão. Especially, for example, because the one issue was that every child has to go to school. Uma questão, por exemplo, é que toda criança tinha que ir para a escola. In which the movement had to find the school places, and they find. Então, o movimento tinha que encontrar uma escola, né, e eles estavam encontrando. So, and one other thing I want to add, after our visit yesterday in Ceilândia, Rosalia asked me to say this. E uma coisa que eu gostaria de adicionar é que na visita que eu fiz ontem na Ceilândia, no Instituto Mãos Amigas, yes, a Rosália, and she explained how the IMA is working, and then we find some common thing, yeah. E ela explicou como o IMA, que é uma organização comunitária de saúde mental, né, para quem não conhece, como que estava funcionando, como que estava nesse momento. And one contradiction, let's say, which is common, is that in this shelter, the state didn't acknowledge the shelter as a proper address. So the refugees have to register, but they could not use that address. The state did not acknowledge it. At the one side. Então, uma diferença entre o IMA e o abrigo... It's similar. It's similar, yeah. Então, uma proximidade, uma similaridade é que eles exigiam um endereço, mas eles não poderiam usar o endereço que era dado pelo abrigo, e no caso também não pode o IMA usar o endereço onde está ficando o centro. The one side is the state, in some way, does not acknowledge this as a proper address. But on the other side, the police in the city send refugees there. Então, é paradoxal, né, a contradição. Yeah. Por um lado, o Estado não reconhece o endereço, né, mas, por outro lado, a política e a polícia também. Polícia. E a polícia manda pessoas lá para o centro. In the similarity with the IMA, this paradoxical is not about a contradiction and a conflict. In the IMA, they said the official social administration is sending files from clients there, but they don't acknowledge them as a proper social institution. Acontece algo semelhante aqui. No caso do IMA, o Estado manda arquivos de pessoas e usuários dos serviços para eles atenderem, por um lado, mas, por outro, não reconhece a existência do centro comunitário como tal. Some very similar experience in all of these initiatives. E algo muito semelhante nas iniciativas, nesse tipo de iniciativa, no Brasil ou na Grécia. And I promised Rosalie to say this here. E eu prometi para a Rosália que eu ia falar isso aqui hoje. So, excuse me. So let's go on. É uma fofoca. Yes. Vamos continuar. Taking up a suggestion of the German philosopher Wolfgang Fritz Haug. Tomando a sugestão do filósofo alemão Wolfgang Fritz Haug, I would like to characterize these practices in the shelter methodologically as some real experimental initiatives. Então eu gostaria de caracterizar essas práticas metodologicamente como iniciativas experimentais reais. Real experiment. Experimento real. I don't know the proper English translation, but something. It's an experiment, but it's also reality. Yeah. É um experimento, mas é a realidade. So in this, based on the underpinnings of solidarity movements and aiming in the collective solidarity socialization. Então é baseada nos princípios dos movimentos de solidariedade e objetivando uma socialização coletiva solidária. Yes. Participation in this real experiment in solidarity socialization influences all of the participants, então, of course. Participação nesse experimento real de socialização, solidariedade, influencia todos os participantes, claro. Of course, differently depending on their social position, their subjectivities and their evident and latent needs.
Claro, dependendo, né, diferentemente da posição social delas, das suas subjetividades e das suas necessidades evidentes e latentes. Yes. Such activist initiatives consist necessarily and always of two moves. Esse tipo de iniciativa ativista consiste necessariamente e sempre de dois movimentos. On the one side, these are transformative interventions. Num primeiro lado, são intervenções transformativas, transformadoras. Yes, yeah. And on the other side, these are activities of self-education, which means self-transformation, which is learning. Por outro lado, é uma autoeducação, que significa uma autotransformação, que significa aprendizagem. Yes. The few examples to follow are from the perspective of the locals. Então, os poucos exemplos a seguir são da perspectiva dos locais. And the refugees who participated in the running of the shelter. E dos refugiados que estavam participando da administração do processo. And refer to their potential learning challenges, as we call them. Which means the learning dimensions from the perspective of their own participation in these social practices. E se referem ao potencial de desafios de aprendizagem, como a gente chama, como, por exemplo, as dimensões de aprendizagem da perspectiva dos próprios participantes nessas práticas sociais. Yes. The Solidarity Initiative was not an activity, a move, following a cool and thorough means-end analysis, coming to the result that the endeavor is manageable with the already existing mean, the knowledge, the capacities and the resources of the group. On the contrary. A solidariedade, a iniciativa de solidariedade não era uma atividade, um movimento após uma análise legal e completa de meios e fins, chegando ao resultado do que o empreendimento é gerenciável com os meios já existentes do grupo. Ao contrário. The very starting point of this initiative itself made necessary a great deal of different social practices, including a great deal of implied learning challenges not yet foreseen at the moment of the beginning of the initiative. O ponto inicial dessa iniciativa mesmo fez necessário uma grande quantidade de diferentes práticas sociais, incluindo uma grande quantidade de desafios de aprendizagem que implicaram e que no começo não eram previstos, né, lá no início do processo. Yes. As we can reconstruct from the most electronic, the emailing newsletter of the group, correspondence between the supporting participants, one of the very first big challenges after the decision to keep the shelter open was the collective organization of the myriad of actions. Então, assim que a gente, da forma como a gente pode reconstruir da correspondência, né, principalmente e-mails, entre os participantes que estavam apoiando esse processo, um dos grandes desafios depois da decisão de manter o abrigo aberto foi uma organização coletiva na miríade de ações necessárias, né, a partir das necessidades existentes e dos recursos existentes. Characteristic questions to be found in the correspondence are those simple and concomitantly very complicated. Então, questões características a serem descobertas, encontradas nas correspondências, são concomitantemente muito complicadas. So, what are we doing now? O que estamos fazendo agora? Probably we should build groups. Talvez a gente deve construir grupos. But which ones? And to be the most important. Mas quais são os mais importantes? How can we demarcate self-organization in an institution like this shelter? Como a gente pode demarcar uma auto-organização numa instituição como esse abrigo? So, this kind were the questions in the beginning, dozens. Essas eram as questões no começo, eram dúzias.
And it is not possible here even to refer to all the identified action problems as learning problematics. E não é possível nem mesmo identificar ou referir a esses problemas da ação como problemas de aprendizagem. So I will pick up a few further examples of subjective challenges in order only to sketch a little bit the variety of the field. Então eu vou pegar alguns exemplos de desafios subjetivos no intuito de apenas desenhar um pouco a variedade do campo. Yes, and it is important to stress here that every single of these easy listed examples below hides itself a myriad of challenges and prompts for the involved subjects. E é importante enfatizar aqui que essa lista de exemplos, por trás delas, tem uma miríade de outros desafios envolvidos, né, nas pessoas que estavam participando. So some of very different challenges. Então, alguns dos muito diferentes desafios. For example, accompanying refugee in their necessary contacts with authorities like police, urban administration, ministries, lawyers. Alguns exemplos. Acompanhar os refugiados na necessidade deles de contatos com as autoridades, como a polícia, a administração urbana, ministérios, advogados. Another one, giving interviews to television, radio broadcasts, newspapers and journals. Outro exemplo, dar entrevistas para a televisão, para emissoras de rádio, de jornais e de jornais impressos. Yes. Attending meetings of the municipality council, advocating for things needed for the shelter. Participar de encontros com o Conselho Municipal, advogando pelas necessidades do abrigo. Demanding and mediating for the rights of refugees in the public services domain, like hospitals. Demandar e mediar pelo direito dos refugiados nos serviços públicos, como, por exemplo, hospitais. How to write letters to companies, factories, schools, authorities, etc., asking for jobs opportunities for the refugees, material support for the shelter, enrollment in school for children. Como escrever cartas para companhias, indústrias, escolas, autoridades, etc., pedindo por oportunidades de trabalho para os refugiados, apoio material para o abrigo, envolvimento na escola, matrícula na escola para as crianças. So for example, I myself wrote several letters to the oil company in the city to give some gas because it was winter, yeah. Eles escreveram, por exemplo, para a companhia Oi, né, para Raffineria, it's a raffinery. What's the name? Uma refinaria, óleo. Refinaria para uma questão porque era inverno, né? You don't have heating here, yeah? No, but we don't. Ele falou, vocês não têm aquecedor aqui, né? Vocês não sabem o que é. And the children need hot water to bath, yeah? Mas as crianças precisam de água quente para tomar banho. So there is no money for buying oil. E não tem dinheiro para comprar o óleo necessário. So my job was to writing letters, talking with oil companies to send 500 or whatever liters, yeah? Então, o meu trabalho era escrever cartas para as companhias, refinarias, pedindo alguns litros de óleo. It was nothing for 80 people, nothing, yeah? E não era nada para 80 pessoas. So, just an example, yeah? Esse é só um exemplo. How to deal collectively with difficult issues, loaded with shame and feelings of guilt, like, for example, curing lysis and scabies. Então, como lidar coletivamente com questões difíceis, cheias de vergonha, sentimentos de culpa, como, por exemplo, curar piolho ou sarna. Piolho. Yes. How to reconnect the electricity or to intervene with the public electric company in order to avoid cutting off services because the bill is not paid. Como reconectar a eletricidade ou até mesmo intervir na companhia pública de eletricidade para evitar a corte de serviços, porque a conta não foi paga.
and the bill is still not paid, and there's a huge debt still. E a conta não foi paga e ainda tem um grande déficit. But this is another story, yeah? É outra história. So this, and a lot of more examples, but not for here. E tem vários outros exemplos, mas não para agora. So, because our issue is learning theory. Porque a nossa questão aqui é a teoria da aprendizagem. So as broad as the action learning challenges are, and this list of examples I hope present. Então, tão amplo quanto a ação de aprendizagem e os desafios da ação e da aprendizagem são, e eu espero que esses exemplos ilustrem isso. The same exists also for the potential learning outcomes for the volunteers. E o mesmo existe como um potencial de resultados de aprendizagem para os voluntários. Few examples. Alguns exemplos. New knowledge. Novos conhecimentos. New knowledge necessary. Necessariamente tem novos conhecimentos. I never have written letters to oil companies. Eu nunca tinha escrevido cartas para companhias de refinarias, por exemplo. Yeah. Also new knowledge or subjective development. For example, classical gender issues. Também desenvolvimento subjetivo, como, por exemplo, em questões relacionadas a gênero. Which is clássico. Whereas refugee shelter is a very good field where these issues are real issues. Nesse tipo de abrigo é um lugar onde acontecem muitas questões relacionadas ao gênero. And in this subjective development, we can also count the identity formation. E nesse processo de desenvolvimento subjetivo, a gente também vê muitos processos de formação de identidade. Yeah, who is what? Quem é o quê? Yeah, in terms of nationality, em termos who de nacionalidade, belongs here, who doesn't belong here. Quem pertence aqui, não pertence aqui. Yes. Relationship skills. Habilidades de relacionamento. Yeah, there are foreign people you don't know, they don't know you. Tem pessoas de fora que você não conhece, que eles não conhecem, eles não te conhecem, você não conhece. So for example, to stay with me, I had took the German consul in the city in trying to involve the German community in the city because they have resources. So. Então eu, por exemplo, trouxe a embaixada, o cônsul alemão que estava na cidade para tentar envolver a comunidade alemã porque eles têm recursos. And usually I don't have relations with consuls, yeah? E normalmente eu não tenho relação com cônsuls. Yes. And being also diplomatic and polite e ser muito diplomático, educado. Yes. Yes. So other example of learning outcome, citizenship learning, what we call in education, yeah? Outro exemplo é aprendizagem cidadã. Yes. For example, competent and confident acting in town hall meetings, yeah? Por exemplo, você agir de forma competente e confiante nos encontros no fórum. Municipality, town hall council. Yeah? Na prefeitura, né? The local administration, yeah? Yes. O Palácio do Buriti. Yeah. Town Hall é Palácio do Buriti. Here. Yes. Or getting to know the society and how things are interconnected. E, claro, conhecer a sociedade e como existe interconectividade. And concluding, which is very important, and I mentioned it before, but it's very important to stress here, for the volunteers, the problematic aspects in their action are normally not recognized, not identified as potential learning dimensions. E para concluir, para os voluntários, os aspectos problemáticos da ação deles não são normalmente reconhecidos ou identificados como dimensões de aprendizagem potenciais. Actually, it is very difficult to switch and to see them as opportunities for learning. Na verdade, é muito difícil mudar isso e enxergá-los como oportunidades para a aprendizagem. So from difficulties for action to opportunities for learning. Da dificuldade para ação para oportunidades de aprendizagem. Yes. The learning dimensions appear usually to the subjects, the volunteers, as as dimensões da aprendizagem aparecem usualmente
para os voluntários como? For example, as actual action hindrances. Como, por exemplo, blockage. Como, por exemplo, ações atuais problemáticas. Yeah, or blockings, yeah? Blocos. You don't know how to do. Quando você está bloqueado, você não sabe o que fazer. What to do, how to do. O que fazer? Como fazer? Very simple. Yeah? Muito simples. As questions without immediate answers. Como questões sem respostas imediatas. How to do this? How to solve this? Yeah? Como fazer? O que fazer? Yeah. As conflicts and contradictions. Como conflitos, como contradições. Yes. As questions about what is right and what is wrong. Como questões sobre o que é certo e o que é errado. Yes. As questions about what is important, what is not important. Como questões sobre o que é importante e o que não é importante. As questions about who are our comrades and who are our enemies. Questões como quem são nossos camaradas e quem são nossos inimigos. Who is with us, who is against us. Quem está com a gente, quem está contra a gente. What is needed for me, from me. O que é necessário para mim e de mim. Knowledge, faculties, abilities. Conhecimentos, faculdades, habilidades. And what are the impediments or disruptions and why? What are the things who are blocking our way? Yeah? O que são impedimentos, disrupções e por quê? O que são os impedimentos? Yes. Thus, questions like what is the learning problematic for me, for us, have multiple phases and need a lot of effort to get a subjective awareness of the action problems as learning challenges and dimensions. Então, as questões como o que é aprendizagem problemática para mim, ou problemas de aprendizagem para mim, para nós. Isso tem múltiplas faces e precisa de muito esforço para ter uma consciência subjetiva dos problemas na ação, como desafios de aprendizagem e dimensões de aprendizagem. Yes. Actually, in reality, it demands also removing, eroding of learning sediments, some real unlearning of the dominant social learning barriers. Na verdade, exige também a remoção, a erosão dos sedimentos de aprendizagem, uma verdadeira desaprendizagem das barreiras de aprendizagem social dominantes. Yes. So learning needs unlearning. A aprendizagem demanda desaprendizagem. Yes. But it demands also creative, innovative solutions. Mas demanda também soluções criativas e inovadoras. Yes. Finally, and concluding, we have to consider a variety of potential difficulties, making it even harder for the involved subjects to identify learning dimensions in their action problems. Finalmente, e para concluir, a gente precisa considerar uma variedade de dificuldades potenciais que fazem ainda mais difícil o envolvimento dos sujeitos na identificação das dimensões de aprendizagem nos problemas da ação. Three examples to finish. 3 examples for such difficulties, extra difficulties in identifying learning challenges could be. 3 exemplos extra difíceis para essas dificuldades de identificar os desafios de aprendizagem. Yes. First example, there is an objective difficulty in the stressing everyday activities to do some extra effort in order to identify problematic issues. O primeiro, tem uma dificuldade objetiva, entre aspas, de enfatizar atividades do dia a dia para fazer algum esforço extra na identificação dos problemas, das questões problemáticas. And this is even more difficult with a claim to deal with in a democratic way, demanding extra efforts for coordination and agreement. E isso é ainda mais difícil com o chamado de um acordo feito de uma forma democrática, o que demanda esforço extra, coordenação e acordos. Some said that democratic is very tiring. Algumas pessoas dizem que a democracia é muito cansativa. Second example, the dominant self-understanding about our own action as
as I explained in the beginning, as technical or moral application and not also as participation and as self-change adds to the difficulties of seeing learning challenges in our action. A autocompreensão dominante sobre a nossa própria ação como aplicação técnica, aplicação moral, e não também como participação e como automudança. Isso aumenta as dificuldades de ver desafios da aprendizagem na nossa ação. And the third example, learning is probably because of the dominance of the schooling mode also loaded with a schmack, with an aftertaste of insufficiency. A aprendizagem e provavelmente por causa da dominação, do domínio do modelo escolar, que é também muito carregado com um gosto residual de insuficiência. Yes. Of an individual deficit needing correction. De um indivíduo deficitário necessitando correção. Yes. This aftertaste does not help me at all in identifying learning challenges from my action. Esse gosto residual não me ajuda de nenhuma maneira a identificar desafios de aprendizagem para a minha ação. On the contrary, it is burdening me with even more efforts to overcome the hindering self-understanding. Pelo contrário, fica me sobrecarregando com mais esforços para superar a dificuldade de autocompreensão. So, in my final sentence, in perceiving and reconstructing of such difficulties, it is important to see the explanations one can record in the empirical material, in the emails, for example, yes, as an integrated whole, to think of them together. Só para finalizar, perceber e reconstruir, para perceber e reconstruir essas dificuldades, é importante enxergar as explicações que se pode gravar do material empírico, como por exemplo os e-mails, como um todo integrado. Pensar nele como um todo. Yes, this is a minimum step to avoid the acute danger of imposing some diagnostic expertise. In German we say Gutachten. Esse é um mínimo passo para evitar um risco, um perigo grande de impor alguma expertise diagnóstica. Yeah. Que em alemão se diz Gutachten. Feeling yourself as Gutachter. Yeah? So imposing this diagnostic expertise stance on the subjects. Que é colocar essa expertise diagnóstica sobre os sujeitos. And as a consequence of this, identifying again some individual insufficiency and some deficit to be corrected by whom? By educators. E identificar de novo alguma insuficiência ou déficit individual para ser corrigido por quem? Pelos educadores. Thank you very much. Muito obrigado. Are we in time? Okay. A gente tem tempo para comentários, questões. Perguntas, questionamentos, exemplos. Someone wants to give an example. Yes. Qual é seu nome? Microfone. Lucinete speaking. Boa tarde. Aqui em Brasília, nós temos na cidade do Paranoá um centro de desenvolvimento e cultura chamado CEDEP, que ele nasce de movimentos sociais de resistência ainda da época do assentamento dos moradores da Vila Paranoá, que depois se transformou na cidade do Paranoá. É um centro que são voluntários que trabalham nesse centro e desenvolvem várias ações na área de educação de jovens e adultos, numa perspectiva de educação popular.
e que tem tido a parceria do GEMPEX, que é um grupo de extensão aqui da UNB. E que eu achei que, assim, a sua fala tem muitas aproximações com esse centro e com as perspectivas que são desenvolvidas lá. É isso. Obrigada. Thank you. Eu estava falando para ele também, trabalhei lá há muitos anos, há 30 anos. Mas eu estava falando que era muito assim, educação popular, base freiriana, né? Então, exato. Então, não sei se eu vou perguntar para ele se ele tem algo a comentar com relação a essa base, né, esse fundamento freiriano das ações. So, I would like to complement her example, making a question. No, I want to add something, but I forgot. Ok. Ele vai te fazer uma pergunta primeiro. I forgot to mention, but Ele esqueceu de mencionar. Yes, I forgot to mention when I said if we want to not to serve a pedagogy of assimilation, but to resistance, and there is a good expression from Freire saying a pedagogy, I don't know how to say, pedagogy of problematizando. Problematização. It's gerundiv. Problematizadora is, and it's interesting because I found two translations in English, where the one I think it doesn't fit. Ele encontrou duas traduções desse tipo de pedagogia que o Freire advoga, né? But the second one fits very well also in this discussion, our discussion, because the first translation is problematizing. A primeira tradução é problematização. Yeah, problematizing education, problematizing education. This is, I think, problematizando educação. But the second one is translating is problem posing education. Problem posing, yeah. But for us will be problematização. Problematizadora, educação problematizadora. I just for you maybe you understand Freire in original, but I think the second translation fits in the logic because it includes not only the how, but learning includes also the who and why. Ele está discutindo como essas traduções de Paulo Freire no inglês, eles também implicam em compreensões diferentes. E a ideia do problem posing é muito mais acurada porque envolve o why, o porquê, né? Não só o que ou como, mas o quem e o que, né? Então, this is another discussion about Freire and the learning theory, but tem uma outra discussão sobre Paulo Freire e essa teoria da aprendizagem, mas não aqui. Thank you. Então, obrigada. Yeah. Outras conexões que vocês fizeram? Sim, pode falar. Seu nome? Paola. 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 Paola? Sim, sou Paola. Paola. Muito obrigada por estar aqui hoje. É realmente enriquecedor para nós, professores, a sua presença aqui na faculdade e para a nossa ação pedagógica. A minha pergunta é quando você relaciona teoria e prática da aprendizagem com movimentos sociais, você entende que a inclusão dessas práticas sociais está presente como direito humano? I don't understand the connections. Yeah, when you connect social practice with learning practice as a social practice, do you think it has to do with human rights or something like that? No, let me say what I mean. So, okay. Ele vai dizer o que ele significa, o sentido que tem para ele. The idea was if you want to, how to say, to find a better, more comprehensive understanding, then we have to go beyond schooling mode, go out of school. Então, para encontrar uma compreensão, né, algo mais assim, uma explicação mais compreensiva,
você tem que ir para além da escola, né? Da escolarização, do modo escolarização. Because the schooling mode has a specific praxis with a specific theory behind. Então, a escolarização, ela tem uma praxis específica, né, com uma teoria específica. But no, it goes together. Theory is not without praxis, and praxis is not without theory. Prática e teoria está sempre junto, né? Mas a prática e teoria da escolarização, ela é específica. So the alternative idea is to go out and to look for other social practices. Então a ideia é olhar para outras práticas sociais que não a escola. And it's less look at some concrete social movements. Então ele escolheu olhar para os movimentos sociais concretos. It's not researching social movements. Então ele não está pesquisando um movimento social. But different perspective, epistemological perspective. Então ele está usando o movimento social como diferentes epistemologias, né, perspectivas epistemológicas para ver a aprendizagem. Né? How is learning there? Como que a aprendizagem acontece lá? How is learning as theory and practice there? Então, como que a aprendizagem, em termos de teoria e prática, acontece no contexto do movimento social? So this is the interest. So of course we need empirical material, so to say. We have to go to some social practices as a movement, yeah. Então, como a gente precisa de material empírico, a gente vai para onde as práticas sociais estão acontecendo fora da escola. Não tem a ver com a escolarização. Como que as teorias de aprendizagens acontecem baseadas nesse contexto empírico, que é o movimento social. In order to overcome the confines and the restrictions of the schooling mode. Então, ele quer aprender sobre a aprendizagem para contrapor com a aprendizagem dominante da escola, né? A aprendizagem escolar. As a different theory and different praxis. É uma teoria diferente, uma praxis diferente. Yeah, because in school mode there is no the Freire's formulation. It's impossible in school. Então, numa escola, uma reformulação, uma adaptação de Freire é impossível na escola. There's no problem posing in school for learners. Não tem a educação problematizadora para as aprendizagens, né, para os aprendizes na escola. Because it comes from above. Porque a escola, para se instituir, ela tem que respeitar leis que vêm de fora, né? Estruturas que vêm de cima para baixo. Essas práticas sociais teriam relação com políticas públicas intersetoriais? Public policies? Generally, I would say the idea is to see learning as a social practice where we are participating in. This is not only a teoria como uma prática social, a aprendizagem como uma prática social que está acontecendo ali. In school, the argument was in school it's like a technology. Some has a technology that the teacher and he applies this technology. The psychologist applies this technology and changes somebody. Então, na escola tem toda uma estrutura que vem das políticas públicas para transformar a escola. O movimento que ele está falando é diferente. The social movement is only an example, but one can look at other social practices. Exatamente. O movimento social, nesse caso, foi apenas um exemplo, mas ele quer olhar outras práticas sociais fora da escola que não tenham a estrutura, né, que a escola traz vinculadas às políticas sociais, eu acho. School is a historical form of organizing societal organizing learning, but it's one historical particular social practice. It's not the learning. Exatamente. Então ele quer desvincular a aprendizagem dessa aprendizagem que ocorre na escola, porque a escola é uma instituição social histórica que está ali para organizar a sociedade, organizar o conhecimento, mas é uma visão de aprendizagem. Não há. Yes, it's an arrangement, a practical and theoretical social arrangement. A escola é um arranjo social, é um arranjo institucional, né? É uma estrutura, né, de Estado, né? Por isso que ela é uma instituição de Estado. Bem, essas práticas
de aprendizagens que acontecem, né, no movimento social político. Queria saber se visa também que essa população que está lá na prática política, social, fora da escola, com aprendizagem, quero saber se tem tomada de poder, se tem a questão de ser revolucionário, a ponto de revolucionar um país, mudar a estrutura. The revolution, like change in society, change the social power, take the power. We are changing the world every day with whatever we do. A gente muda o mundo todo dia com o que a gente faz. School is also changing the world, but I don't know in which interest, yeah? A escola é uma mudança todo dia, eu só não sei no interesse de quem. So, I don't know. Revolution. The fascists actually are changing Europe much more at the moment. They're making a revolution. I don't know if you mean this, yeah? Os fascistas estão mudando a Europa muito mais nesse momento. Eu não sei se você se refere a isso. We have to be very careful. Revolution is not anymore. The romantic situation of the 60s and the 70s is passé, yeah? And now the far right is much more active and much more movement, much more revolutionary and than on the other side. Yeah? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento esses movimentos fascistas são mais fortes, mais organizados, e a gente não é perigoso falar de revolução no sentido romântico que se falou de tomada do poder nos anos 60, nos anos 70. My interest was in learning theory. I'm professor in education department, and my job is to think about theory as a practice, of course, theoretical practice. But this is my job, and to think about what kind of learning theory fits in school. For example, what does this make? Então, o que ele estava falando com relação à revolução. Primeiro, ele quer fazer uma análise das teorias de aprendizagem. Então, o que esse tipo de teoria de aprendizagem promove, acontece, o que acontece na escola, né? E o que acontece no movimento social, né? Eu só não peguei o início que ele está falando. What you said afterwards? Before that. At the beginning. Of the revolution, no. I said we can talk about revolution, but it's another discussion. But my job is in. Assim, ele como professor de educação na educação. Learning theory is my job. Trabalhando, exatamente. Ele quer desenvolver teorias da aprendizagem. So, I just used the example of the shelter. Então ele apenas usou o exemplo do abrigo, né, do acampamento. Mas the basic idea, the theoretical is to say, is learning is a social practice. Então, mas a ideia principal dele é que a aprendizagem é uma prática social. Which means participating in social practice. Em que você está participando nessa prática social. And there we're learning. E aí você está aprendendo. So we have to analyze the organization of the social practices. Então é o tipo de organização da prática social que ele olha. And what this organization of social practice, what does this mean for theory and praxis, yeah? Então, independente do tipo de organização social, mas ele olha para esse tipo de organização social ou outro tipo de organização social, o que isso significa em termos de aprendizagem, de teoria e prática da aprendizagem. And then from this different standpoint, we can look at school, not to say it's a bad school, to relativize it, então, to say, it is organized in this way, which means these consequences, yeah? Então, se ele olha para a escola, para esta escola concreta específica, ele vai olhar e dizer, essa escola está organizada dessa forma. Então, isso leva a determinadas consequências de ação, né? As ações, as práticas. From critical psychological perspective, it's not to say wrong or right, it's to say what kind of knowledge, what thing is positive here and what is negative here, to relativize it, to reinterpret actually. Dentro da perspectiva da psicologia cultural. Critical. Critical, not cultural. Psicologia, da critical, psicologia crítica. Ele olha exatamente o que esse tipo de teoria ou prática faz nesse contexto, né? E tenta identificar os prós e os contras, mas de uma forma mais analítica, mas o que acontece com essa teoria aqui.
So we can relativize school. Então você Say, relativiza a escola. What is positive in terms O que of que é positivo em emancipation and what termos... is negative? Because school, as we know it, 100 years, it's following bureaucratic Então, a escola rules. normalmente tem que seguir regras burocráticas, né? Então, o que que é positivo e o que é negativo aqui? Bureaucratic rule is not wrong or right. It's As regras burocráticas não são certas ou erradas. It's Né? a concrete social position. É uma posição Serving social concreta, está servindo a some social, how to say, uma demands. ordem social, né? Está servindo uma ordem social The estabelecida. point is, if all of us are satisfied with the needs of bureaucracy, O ponto é, estamos todos nós satisfeitos com as necessidades da burocracia? yeah, and the idea, social movement, my idea was using ideia- the social movement perspective as a different perspective for looking Então, a ideia dele é usar o movimento social com uma diferente perspectiva para olhar a perspectiva das aprendizagens, On learning. Como que a aprendizagem acontece. learning is part of action and Então, a aprendizagem é where parte de all ação. the other aspects which are missed in school are maybe potential existent there, yeah? Então, é uma ação, a aprendizagem é uma ação que acontece em diferentes contextos, mas na escola também. E There are aspects which are missing in school. sim, are tem maybe- aspectos que estão faltando na aprendizagem escolar que ele consegue encontrar em outros contextos de ação. So this is what I try to say with examples. Look what the list of stuff they are confronted with, yeah? Isso é que ele tentou demonstrar com os exemplos que ele deu, né? Olha a lista de coisas que acontecem, por exemplo, no exemplo do contexto que ele observou. Unfortunately, and this is a common knowledge in social movement research, this is not acknowledged as learning challenges, yeah? Então, é interessante porque normalmente nas pesquisas em movimentos sociais, que pesquisam os movimentos sociais, eles não consideram a aprendizagem, as perspectivas de aprendizagem como parte do movimento social. Because the schooling mode is also dominant there. Porque também o modo escolástico, o modo escolar é também presente ali, né? Yeah, somebody else defines Alguém who mais is missing. define quais são as necessidades, o que está faltando aqui. So, no, she was first. Só para ela soltar depois. Bem, eu queria saber assim, como é que essa teoria me lembrou um pouco Saviani, né, quando ele fala de prática social, né, enfim, na concepção dele de aprendizagem. Mas eu queria saber o seguinte também, como é que sai então da situação de opressão e se liberta para querer uma sociedade mais justa, enfim, como é que essa aprendizagem está ligada com essa questão? In a society like us that's so inequities and all of that. How to come out of oppression? How to overcome the mode of oppressions that we have in our society that's full of inequities. My answer is very modest. I don't, A resposta dele é muito modesta. as social scientist or psychologist or whatever, I'm a psychologist, Como yeah? cientista social e psicólogo, I would be very happy if all social scientists and psychologists would accept that we are also part of the problem and not the answer, only the solution. então ele ia ficar muito feliz se todo mundo reconhecesse que os cientistas sociais e psicólogos são parte do problema e não a resposta, né? A solução do problema. No, I'm very serious. Ele está sendo muito sério. Because thinking of us, which is dominant, as solution givers, yeah? Problem solvers, yeah? Uma parte do pensamento dominante é que sempre existem os cientistas ou determinados profissionais que dão a solução. E a gente Which não... is exactly that what the bureaucracy gives us to believe, É yeah? exatamente o que a burocracia nos possibilita acreditar, né? A gente acredita... I define a problem and give it to you, and you bring me solution. É eu que defino o problema e defino para você e você me traz a solução. So, and this is exactly this technocratic, bureaucratic
perspective. Esse é exemplo dessa perspectiva burocrática e tecnocrática. Which is very part of the problem she mentioned, how to overcome oppression. This is part of the como oppression. que a gente sai do modelo opressivo, né? E muitas vezes esses modos de pensar são parte da opressão, do sistema de opressão. A pergunta feita é parte do problema, né? A pergunta feita é parte do problema. Oh, the question is part of the problem. No, we are part of the problem. Not only a part of the solution. Sim. Not we as persons, but we as social scientists. This is our role, the bureaucracy, for which the bureaucracy gives us money since 100 years. Então, nós somos parte do problema também, só que é a burocracia que acredite que a gente é a solução. E é para isso que ela nos paga há 100 anos. Yeah, no, this is historical fact. Esse é fato Which histórico. means the bureaucracy defines what the problems Então, a are, burocracia- what the methods are, what the solutions are. Então, a and then burocracia- gives them to some specialist to solve them. This is exactly bureaucratic logic. Então, qual é? And historically, this was the competitor to this perspective were the social movements. Então, o Since modo in the 19th burocrático century. de pensar é a burocracia define qual é o problema, como Methods and os solution. métodos e a solução. This is the E triage. depois ele traz especialistas para poder executar a solução. Aí a gente está tão internalizado nesse modo que a gente precisa de um outro modelo para pensar de forma diferente. Por isso que a questão dos movimentos sociais são tão diferentes, né? Yes, yes. And this we will win a lot if we recognize that we are serving bureaucracy, and it's up to us to think about how maybe we can do things differently, theoretically and practically. Então é interessante. A gente ganharia muito se a gente reconhecesse que a gente está servindo a burocracia e que a gente contribuiu com isso tanto de todos os aspectos, né, todas as formas. Then your question of oppression. Think about how we contribute to oppression. Então a gente tem que pensar nessa pergunta da opressão, né, do sistema opressivo. A gente tem que pensar como que a gente está contribuindo para o modelo de opressão, uma sociedade opressiva. So, thanks. Muito obrigada aí pelas reflexões, né, que você proporcionou para a gente. Eu fiquei pensando algumas coisinhas, né, não vai dar para comentar tudo, mas o foco que você traz aqui é da aprendizagem para o ativismo social. E eu penso que, na perspectiva freiriana, a gente focou muito mais no ensino para o ativismo social, como ensinar para promover o ativismo social. Uhum. To promote social activism. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a organização do curso para a formação de professores para os anos iniciais na Grécia, para a gente conhecer um pouquinho de como está organizada a formação, porque nós agora no Brasil, no nosso curso de formação de professores, né, no curso de pedagogia, nós temos 300 horas, que são 10% da carga total do curso, destinada para a extensão. Além dos estágios, que são mais 400 horas, né? E essas 300 horas que são obrigatórias, que nós ainda precisamos também discutir mais aqui, elas, em princípio, são pensadas justamente para que os nossos estudantes possam ter essa inserção também mais ligadas a diferentes contextos, movimentos sociais, a própria escola. E eu acho que é interessante a gente pensar que esse espaço da extensão também possa ser um espaço de aprendizagem para o ativismo social, de como promover isso. Então, eu queria ouvir de você porque eu penso que nós temos que acreditar ainda que a escola, a universidade também possa
promover o ativismo, a aprendizagem para o ativismo social e não só o modelo mais tradicional de aprendizagem. Então, se na universidade, se vocês também têm algum espaço no currículo que pensa um pouco essa dinâmica de sair do modelo tradicional, só das disciplinas tradicionais, para promover justamente esse espaço, para formar futuros professores que possam não só ensinar para o ativismo social, mas também promover a aprendizagem para o ativismo social. Big question. Grande questão. Yes. Two things. Duas coisas. Maybe to avoid a misunderstanding, I'm not representing at all my curriculum. No. Só para ilustrar, eu não represento de forma nenhuma o meu currículo. Contrary. Ao contrário. Our curriculum is much more mainstream than yours. O nosso currículo é muito mais mainstream do que o de vocês. Yeah. O nosso, no caso dele. Despite the fact that we are very Freirean. But Freire is a commodity. Apesar do fato de sermos freirianos, mas ser freiriano é uma commodity. Not a limonade or a chewing gum yet, but não é uma limonada, mas é uma caipirinha. No, it would be better, but seria melhor se fosse uma caipirinha, mas so I'm not talking about my department. So it is really the issue you mentioned about community work. It would be very nice to have this in our, but it's not possible. We're much more bureaucratic, much more for ministry from so far. Yeah. Seria muito bom se a gente na Grécia tivesse esse modelo que você está falando, mas a gente é muito mais burocrático, muito mais de cima para baixo. So we would be happy to have this even 10% community work. A gente ficaria feliz de ter pelo menos 10% do que você falou para a extensão. Second, what I want to say with Freire, I don't understand Portuguese. I know the stuff I know from Freire. I'm not certain how it is translated. And this is looking out of this educação. How problematizadora, I found what does it mean really? So at this moment I wouldn't say Freire sounds for me reading very interesting, but I'm not sure what exactly. And the one problem I would have maybe Freire was in the 60s, and I think this is my maybe prejudice. He was influenced, or his understanding of learning is the cognitive learning from the time. Então, eu, de fato, o Freire, o que eu consigo ler do Freire, eu não leio em português, não leio no original, e tem várias questões, como essa educação problematizadora. Então, eu não diria que eu me aprofundei no Freire. What is his concept of learning, so to say? Isso. Eu não sei exatamente qual é o conceito de aprendizagem do Freire. E eu tenho uma impressão de que, sendo um autor dos anos 60, ele estava influenciado bastante pela visão cognitiva daquele momento. Even his famous metaphor of banking, this is cognitivism. He's addressing cognitivism. Até mesmo na metáfora famosa dele da educação bancária, ele está abordando o cognitivismo. Yes. What does this mean? Was it a metaphor, or was it really the cognitivism of his time, his reference, or to say? O que é isso? É uma metáfora ou é ele está se referindo ao cognitivismo da sua época? And I can't understand because I can't read Freire and all the translations, and especially the gringo stuff. I'm very critical of it. I don't know, skeptical. The American stuff. The commodity business is working. So I can't read Freire, and I don't have an idea. This would be good master the learning conception of Freire. Seria um bom mestrado no final. Estou falando no final. Aprender os conceitos do Freire. Mas como eu não leio Freire, como a gente na Grécia a gente é crítico dessa apropriação como commodity. Que é feito em inglês, Que é feito em inglês, exatamente. Porque as traduções são isso, porque as traduções do Freire vão para os Estados Unidos, não é isso? E chega, tudo que chega do inglês americano lá, eles são muito críticos da tradução. Not only tradução, they're using for their purpose, não somente da tradução, porque eles estão usando para o propósito deles. Tell them, I would think for somebody from Brasilia, it would be a very interesting task
to make a master about the learning concept of Freire. Seria muito bom no Brasil alguém fazer um mestrado sobre a aprendizagem dos conceitos de Freire. Yes, but and update him in some way from the 60s. Atualizando ele dos anos 60. Yeah, because some the parts, the political, the context, the social, what he's talking doesn't fit to cognitivism. Porque algumas coisas do que ele está falando nos anos 60 não encaixam no cognitivismo. Yes, it fits much more this social practice approach. But I don't know if there is some works which try to bring this together, or I don't know. I just don't know. De fato, o trabalho dele parece muito mais afim a essa questão dos movimentos sociais, das práticas sociais. Mas eu não sei se tem alguém fazendo esse trabalho nesse momento. I would like to read this work. Eu gostaria de ler esse trabalho. Yes. So it's okay. And the last what I would, it's not, and this is maybe I don't know a misunderstanding, but it's not about learning for social movements. It's not educating somebody. It's not about the moral thing, push people to social movement. No. It's the idea. The social movements is a epistemological example, where a lot of questions are put in there already, which are excluded in school. All this what, why, and how. This is a field, a privileged field, where one can discuss and all the questions, which are not in school. It's not about to teach somebody to go to social movement. No, this is for me against this education towards somebody. I know what you miss, and I say to you, go there. O negócio que ele está respondendo aqui, né, não é a questão assim, é muito difícil nessa questão de ter um curso de pedagogia, né, estruturado assim, que a gente está trabalhando com os professores. Ele trouxe muitas questões, mas porque é muito difícil você ensinar para aprenderem, né, para movimentos sociais, né, porque a aprendizagem ocorre ao longo da experiência, na ação, né? Então, acho que é isso que ele está questionando, né? Isso é muito difícil de se fazer no campo de educação de professores, né? No ensino, na formação de professores. Ok. I'm fine. Okay. Mais perguntas? Well, I'd like to ask one question. It's more, it was so interesting your idea of a critique on learning. Depois eu traduzo. Especially because there is no one way of learning. Usually, as schools or traditional schools or dominant schools think an idealistic way of learning, right? Então, o Daniel está perguntando que é bem interessante essa abordagem do professor, né, de que não existe uma forma, né, de aprendizagem ou aprendizagens que ocorrem só nessas estruturas, né, de institucionais, né, da escolarização. That learning happens within social practices. Então, que a aprendizagem acontece em qualquer prática social. And it contains a subjective dimension in this process. E tem a dimensão do sujeito nessa prática. And in this sense, it's very interesting to think that it's as a production. As something that is generated. Como algo generativo, que é gerado ali, né? Aprendizagem como algo generativo. Produzido, né? From the social experiences as such, and also from the history of the individuals and this historical process involved. Então, ela é produzida, né? A aprendizagem que é produzida tanto ali nesse momento da experiência, que é co-construída, como também ela é composta da experiência histórica dos sujeitos envolvidos. And my question, or I'm interested to know, is how the volunteers, I'm not sure if they were students of psychology, with the example you gave. Ele está muito interessado no exemplo que ele deu dos movimentos sociais, se os voluntários, de onde que eles eram. And also, what were the side effects or the learning process from a subjective perspective? What can you add in relation to what you presented? Então, o que ele viu com relação ao desenvolvimento, as aprendizagens desses voluntários que estavam lá no acampamento, como é que é? No acampamento, abrigo, né? No abrigo. No abrigo, né? Então, quais eram as consequências que aconteceram, né, para eles nessa experiência, né, de trabalhar com essas pessoas?
Let me start with Uma an perspectiva do unsuccess sujeito. story. Yeah? So this was this example of the shelter. It was the idea with a student actually, which was active in the shelter, and she wanted to do some diploma work. Ok, olha que interessante. Todo esse trabalho que ele está teorizando sobre a pedagogia do movimento social, ele falou que começou como uma estudante, Yes. que ela era ativista nesse abrigo e ela queria, né, continuar trabalhando e desenvolvendo um trabalho lá. So, but I can say she never finished the diploma work because she was engaged in the shelter. Yeah. Então ela nunca conseguiu terminar o diploma porque ela estava tão envolvida lá no abrigo, né? So this is one problem. So Então we esse have é um dos action problemas. Os problemas de ação realmente, né? De quem está she decided not to make a. So this is an issue: where to find the resources to reflect or to organize. Exatamente. Então, onde você encontra os recursos para refletir, né, para organizar, né? So this is a base. So, and then actually we wrote a paper together and all this stuff. It's a little example, a little how to say success of this cooperation, yeah. But there was no continuation because the participants they were here and there, yeah. Então essa questão dos desafios essa cooperação dele com a orientanda, né, resultou num artigo, né, em alguns trabalhos, mas o problema do engajamento dela na ação ativista dentro do movimento social acaba tendo essas questões, né? Os voluntários, alguns ficam, outros vêm, outros vão, né? E a continuidade do trabalho científico ele se perde nas necessidades da própria dinâmica do movimento social. And this brings us back to a major problem in whatever learning is social practice, where to find the resources to reflect or do whatever. Então, aí a gente volta de novo ao nosso problema principal de pensar na educação, na aprendizagem como uma prática social. Onde que a gente encontra os recursos, os sujeitos, né, para nos ajudar a refletir e a pensar a aprendizagem? So they are so busy with keeping things going on. As pessoas normalmente estão, né, os sujeitos estão tão ocupados, né, com as ações de manutenção, de continuidade do trabalho, né, do movimento. And who is to decide? Do this or do this not? E quem que decide, né? Você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, né? And the shelter closed after some years because all the group broke down because they were totally exhausted. Yeah? Exatamente. Olha só, ele está contando que esse abrigo em especial ele fechou depois de um tempo porque estava todo mundo assim, acabou se desorganizando porque estava todo mundo exausto de tanto trabalhar, né? Only the debt is still there because we have to collect money still after 10 years to pay the debt. Claro. Então só o débito ficou, né? O débito da eletricidade ficou, então, porque tinha que coletar o dinheiro, né, para pagar a eletricidade. Esse débito foi a única coisa que ficou do abrigo. Yeah, because the debt was taken over by a person who was at that time the president of the union of this anti-race initiative, but now it's on this person, but it's not his personal. And he's a teacher, and if it remains on his person, then it's also a criminal act. Yeah? Exatamente. Então, olha a complexidade dessa situação. Então, claro, acabou o shelter, acabou lá o abrigo, a pessoa, todos esses débitos, né, que tinham, acabaram indo para o nome de uma pessoa. Quem foi um professor, né, o professor que estava envolvido nisso. Então, hoje em dia, se for pensar, não é pessoal, ele assumiu o débito todo de um movimento. Então, está no CPF dele, como se fosse assim. Então, quem tem que pagar é ele. Aí, então, ele está envolvido numa questão que é criminal, né? Ele tem. But the electricity company didn't accept that this is a unions thing. They wanted a person. Exatamente, porque ele era o presidente do sindicato lá, mas como a empresa não pode processar um sindicato, ela tem que processar uma pessoa. Então, ele que é o responsável. So, welcome to the mud of the social movements, yeah? Exatamente. Então, bem-vindos os movimentos sociais modernos, né? Yeah. It's in Greece not different than here. Em Grécia não é diferente, né, do que aqui. So, but I've tried to take out from this cooperation, can we learn from this example? Então, o que ele tentou fazer com esse conjunto de dados que ele tinha dessa experiência com o movimento social é o que eu posso fazer para teorizar, né,
o que eu ganho aqui, né, para poder ajudar, né, desenvolver ideias, né, com base nesse material. And since my students will become teachers, so I try to talk with them and teach about learning, and I'm very happy if they keep in mind that not that in that hard formulation that we are part of the problem, not only the solution, but at least to accept this is not their absolute power what they have to induce to students something. There are somebody on the other side. This is and then really that we are in some positions and we're doing things which we have not decided. So we are responsible for them. But not in a personal way as being guilty. Yeah? Então, é a questão dele, né, muitas vezes que ele reflete na posição de professor que está fazendo a formação de estudantes, assim como vocês, é justamente isso, como que ele mobiliza os estudantes, né, suficientemente para poder ver que tem essas outras realidades e que eles estão formando, né, outras pessoas também, assim como ele forma os professores também formam os alunos, né, mas nem tudo da ação dele enquanto professor vai ser responsabilidade, as consequências inteiras, não necessariamente ele vai ter uma ação que tenha um resultado único, aquela consequência que ele quer, né? Então... So far. Exatamente. Ok? Gente, então... passo a palavra para a professora Vivian, sim. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presentes. Agradecer ao professor Athanásios, agradecer a Sandra, ao Daniel também aqui pela tradução. E a gente quer deixar uma pequena lembrancinha de Brasília, para que o senhor retorne também aqui. Atos Bulcão vai ter uma descrição um pouco sobre ele aqui. Ele foi... é importante para a nossa cidade, nós temos vários painéis, né, inclusive aqui na UNB, então é uma lembrancinha da Fundação Atos Bulcão, para que você se lembre de Brasília aqui também. Thank you very much. Ich hoffe, es kommt heil nach Hause. Ja? Thank you. Put here? Just. Thank you very much.